aprender Deus aqui? Amém. Irmão, só Deus sabe a guerra que eu tenho passado essas 2 semanas. Presta atenção aqui. Essa semana eu tenho que entregar isso. Essa semana de agosto, esse mês de agosto, que é o meu aniversário, você não tem noção. Todos os anos que é meu aniversário é uma guerra, presta atenção. Deus me escolheu, uns poucos conhecem, outros não conhecem a minha história, mas eu vou falar rápido. E toda vez é uma guerra, porque o Senhor me deu uma promessa. O médico, pode sentar, amém? O médico falou que eu não ia viver nem 7 anos. E se eu sobrevivesse no peito da minha mãe, porque eu tinha um problema de coração que até hoje a medicina nunca entendeu. Como é que um jovem com a metade do coração consegue sobreviver? E que no meio do coração há um buraco, que o sangue nada circula direito. A medicina não consegue entender, mas eu sobrevivi, irmão. Para quem não passar de 7 anos, não parece mais velho. Essa semana eu fiz 33 anos. E alguém não entende porque eu falo tanto disso. Porque vocês não têm noção como Deus ele faz algo na vida de alguém que a medicina, que a família, que os amigos, que a igreja também não acreditavam. Sabe, Deus está dizendo para mim falar isso aqui para algumas pessoas. Para você entender que tudo tem um propósito. Não era para mim estar vivo. Não era para mim subir em cima do altar. Nunca imaginei que eu ia pregar. Fui criado na igreja, mas era tímido. Pensa uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha medo. Olha para os irmãos saírem correndo, não ia conversar comigo, eu corria. O que está acontecendo? Além de ser bravo, era muito tímido demais. Mas presta atenção para você entender como Deus ele faz as coisas. Deus está falando comigo agora que tem pessoas aqui, você jovem, que tem um chamado grande. Mas a luta é maior, a guerra é maior, a peleja é maior, o obstáculo é maior, mas tem um Deus maior em cima do meu. Tem um Deus lá em cima que é maior e pode tudo a vida. Então, glorifica o nome de Deus. E eu falei com Deus, eu não acredito. Nem eu mesmo acreditava, pastor, no meu milagre. E eu falei, Deus, será que eu vou chegar na sua idade? 33 anos? Porque quando eu fiz 17 anos que eu fui para operar, um médico com minha mãe falou assim, é ele que está vivo? Ela pegou, mas é ele que está vivo? Até perguntou qual o santo que era o nosso. Falei, não tem santo não, mas é Jesus. Mas como assim ele está vivo? Coração, como ele está vivo? É impossível. Aí o médico disse assim para mim, que tal? Ele falou, leva para PH, porque aqui não faz nada. Se operar aqui ele morre, é impossível. Só de abrir ele é impossível, o coração desse jeito que está. O coração meu estava preto, estava assim, gordo, inchado. Porque à medida que eu crescia inchando, a ponto de explodir, dar um derrame. E não deu derrame. O coração ficou lá. Você está entendendo, irmão? Quando os médicos olhou e falaram assim, é impossível. Para Deus não é. Quando eles me abriram, eles falaram, Deus é maior. O médico falou para minha mãe, eu não acreditava. Imagina um médico falar, um médico olhar para você, eu não acreditava. Glória a Deus. Você está entendendo agora? Pega a sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 5. Oh, glória. O versículo só 14, porque o texto é grande. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 14. Glória. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de menino, e ficou purificado. Agora, um pouquinho para frente, amém? Livro de Joel para frente, um pouquinho para frente, bem para frente. Joel capítulo 2, bem conhecido também. Glória a Deus. Joel capítulo 2. O versículo 28, um pouquinho para frente, Joel capítulo 2, versículo 28, para você não encontrar, amém? Glória. Jesus. Agora está do lado de quem? Glória. Vai dar certo. Vai dar certo.
sem mistério. Afinadinha está lá. Amém? Amém. Diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre a serva, naquele dia derramarei do meu espírito. Amém? Não posso sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, quero pregar rapidamente, porque a sua espera. É hora de ser cheio do Espírito Santo para viver milagres grandes. Né? Vou repetir, ninguém entendeu, né? É hora de ser cheio do Espírito Santo para viver uma vida de milagres. Incrível. Agora o nome do Senhor aí nessa noite. Amém, irmão? Eu li 2 textos. O livro aqui, enquanto o irmão louvava, eu ia pregar essa mensagem sobre Naamã, mas quando ele cantava ali, Deus falava muito bem claro. A única coisa que eu quero que a igreja faça é descer na minha presença, é buscar. Irmão, como está difícil buscar? Como está difícil adorar? Amém? Não sei se o Senhor está. Eu estou passando por isso. Sou crente há muitos anos, desde pequenininho. E a igreja, mas falei, meu Deus, é difícil buscar. Porque o mundo agrada a gente. O mundo chama. E fora, quando é o mundo, é as lutas. É as guerras, é essa peleja. Como eu preguei hoje com o João, falei, viver é uma guerra. Estar vivo também é uma guerra. Por quê? Porque é uma guerra constante, mas a Bíblia fala que a vitória sempre será nossa. Amém? Você crê? A vitória no final verás a vitória. Glória a Deus. E Naamã era esse homem arrogante. Presta atenção aqui, irmão. Um homem que estava acima de todos. Só que Naamã, ele tinha um pequeno problema. Eu falo pequeno porque não dá para falar que é grande. Ele tinha muitas coisas, mas um pequenininho problema, mas um pequenininho que incomoda. Amém? Às vezes você tem um pequeno problema, mas aquele incomoda, que dói. Você fala, Jesus, você faz igual Paulo, né? Tira de mim esse espinho na carne. E às vezes Deus não tira. Ai, Jesus, fala no Paulo. Deus está usando isso aí para te voltar. Irmão, eu passei por isso, eu falei, Deus, tira. Deus, não. É assim que eu vou te voltar. Porque só assim você vai ser dependente de Deus. Entendeu aí, irmão? Faz para mim entender. Às vezes tem coisas que não saem da nossa vida, tem pelejas que é grande demais. É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa para você ser mais vencedor, para você ser forte. Recebe aí, para você alcançar coisas grandes. Esse problema de Naamã, mas ele, sabe o que ele fazia, irmão? Ele escondia. Debaixo das vestes, ninguém via, né? Ô, Jóia, tudo bem? Corpo todo de lepra, ele escondia. Irmão, ele escondia, porque ele tinha vergonha da guerra que ele estava vivendo. Eu não sei se essa mensagem vai de acordo com você, mas eu sei que Deus vai falar alguma coisa com você. Deus, Ele está falando conosco nessa noite. Precisamos descer na presença de Deus. Alguém crê nisso? Precisamos descer. Pastor, como eu Deus? Orando, buscando, exaltando. Está grande a luta, irmão? Busca. Está impossível? Adora. Não tem jeito? Glorifica. Porque uma hora a vitória vai vir. Levanta a mão. Uma hora Deus vai abrir o céu e vai derramar a bênção. Se você quer, levanta a mão e glorifica. Aplauda se for necessário. E Naamã estava com um grande problema, só que Deus estava observando Naamã. Deus observa. Ninguém te observa, mas Deus te observa. Eu costumo dizer que tem 2 olhos muito de fogo te observando. Naamã estava ali até acontecer um fato que me impressionou. Veio uma menina cativa. E agora, indo para a terra dele, ela ouviu falar que Naamã estava com lepra. E ela falou com a esposa deles: ó, deixa eu falar uma coisa. Olha, presta atenção, tem um homem lá em Samaria, glória, chamado Eliseu. Ele pode curar. Ele tem dom de curar. Ele tem Deus na vida, glória. Ele pode fazer uma